Meus amigos, conforme eu prometi pra vocês, eu ia gravar um vídeo de manhã sobre os absurdos que estão fazendo com os bolsonaristas, mas eu vou tratar também, e eu prometi, de absurdos que estão vindo do lulismo, tá? O lulismo e a esquerda progressista brasileira está, vamos dizer assim, montando o plano de ação, e é um plano de ação de colocar o Brasil em chamas, tá? O vídeo é sobre isso, é sobre nomeações do Lula e sobre elementos estratégicos que essa cultura progressista, que é a cultura mais baixa que tem e que é um discurso divisivo para colocar a sociedade em frangalhos, vai se impor ao longo do governo dele. E sobre a fraqueza que nós estamos em termos estratégicos para poder enfrentar esses caras, tá bom? Roda a vinheta. Meus amigos, conforme eu avisei, eu vou avisar de novo, eu vou avisar até quinta-feira, tá? Quinta-feira se encerra as vagas, o período de pré-venda da Academia MBL 2023. Isso significa que, para você reservar sua vaga antes do vestibular, e para você pagar agora apenas 1/3 do valor, com o valor antigo, e aí você só paga o restante no ano que vem, você pode fazer isso até quinta. Então, compre, garanta a tua vaga, dia 15, quinta-feira já era. E aí depois não reclama, eu tô no vestibular e ainda não consegui. Aí, meu velho, a culpa não foi minha, a gente avisou, a gente tentou, tá? Pois bem, vamos lá. O Lula tá anunciando o ministeriado dele, e enquanto vocês falam tanto do Haddad e de furo no teto, vocês estão se esquecendo de algumas coisas. E por que eu não me preocupo tanto com o Haddad? Veja só, primeira coisa, a economia brasileira já está destruída. E se for para falar de teto furado, de nenhum respeito a questões fiscais, de país economicamente debilitado, nós temos que falar já em governo Bolsonaro e em Paulo Guedes. Quando eu vejo o bolsonarista, o Paulo Guedes trocado por Haddad. Gente, o Paulo Guedes é outro Fernando Haddad. O Brasil já está detonado, o Brasil já mandou pro próximo mandato mais de 400 bilhões em débitos. Já tá tudo escangalhado. Entenda o que eu vou falar. O Haddad não será um grande ministro, será um ministro ruim. Porque o que o PT planeja fazer é ruim. Começar já com esse furo de teto, como eles estão fazendo, é muito ruim. E na verdade não é que as coisas estão boas e vão piorar. As coisas estão muito ruins e a tendência é, se o Haddad não for tão ruim assim, vai continuar muito ruim. É basicamente isso, entendeu? A vida só está boa para quem tem muito dinheiro. Para quem não tem, para quem paga, para quem trabalha, tá uma droga e vai continuar uma droga. Possivelmente vai piorar. Tá? Então não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, tá? A nomeação que poucas pessoas estão falando, e ele ainda não foi nomeado, mas tá cotado para isso, é a do Silvio Almeida para o Ministério aí dos Direitos Humanos, eu não sei como é que vão dar um nome para isso aí. E muita gente na grupo da esquerda estava comemorando porque ele é o grande nome woke progressista no Brasil. Tá? Silvio Almeida é o cara das teses do racismo estrutural do Brasil, é um cara que relê a história brasileira mediante a ideia de que nossa sociedade é construída tendo como base o racismo. Todas as instituições são baseadas em racismo puro e simples. O capitalismo e o livre mercado são racismo. Portanto, tudo que nós vivemos é racismo e, portanto, isso tem que ser derrubado de alguma maneira, né? E aí fica dada a licença poética que vai ser derrubada como, né? Como vamos subverter essa escravidão racista moderna que nós temos, se não por uma revolução, não é? Ou por, vamos dizer assim, uma revolução cultural, uma alteração na forma da cabeça das pessoas, uma reificação, uma correção, né? Uma nova programação mental na mente desses inúmeros racistas que trabalham e pagam a conta de intelectuais como esse Silvio Almeida. Pois bem, Silvio Almeida é o representante desse tipo de pensamento no Brasil. Ele começou a ficar grande quando rolaram aquelas manifestações do Black Lives Matter, nos Estados Unidos, que aí a Vera Magalhães, a iluminada Vera Magalhães, e aí entra o problema do tucanismo, que põe uma deslumbrada ignorante como a Vera Magalhães para comandar um programa como Roda Viva, aí ela começa, ele é um gênio, ele é brilhante, e põe um incendiário que quer criar um conflito racial importado com categorias norte-americanas pro Brasil. O Brasil é, antes de tudo, um país pardo e mestiço, em que muitas pessoas que não são consideradas brancas nos Estados Unidos se consideram brancas aqui, mas são pardas. E aí não conhece a natureza desse processo de mestiçagem, as nossas próprias relações, e o nosso tipo de racismo que não é igual ao deles, e que tem que ter um combate diferente do deles, e aí criam essas categorias novas aqui para botar fogo no Brasil. E colocar o Silvio Almeida lá é a garantia de que nós teremos conflitos no Brasil e que o Lula vai querer colocar o Brasil em pé de guerra. Mas como o Lula vai fazer isso se no Senado ele tá longe de ter maioria e se na Câmara, mesmo comprando o Centrão, ele não vai ter uma maioria assim? Ora, veja só, a gente sabe muito bem
que hoje essas figuras agem via tribunais superiores. E os tribunais superiores são os grandes promotores da cultura woke, seja nos Estados Unidos, seja agora na América Latina. Há um consenso, né, na forma de agir nas cortes superiores, de que elas têm que agir de forma contra-majoritária. E o que é o contra-majoritário? Vou explicar para vocês. Que é o que está na base, por exemplo, de um Barroso. Ele sempre adora usar esse termo. Contra-majoritário, contra-majoritário. A ideia de que a maioria, né, a democracia, ela, no fim das contas, a maioria acaba definindo quem serão as bancadas de deputados, e o tom dado na democracia é pela maioria, ela elege um presidente da república. Porém, como a Constituição defende direitos de minorias, as minorias acabam ficando desprotegidas contra a vontade da maioria. Então, por exemplo, uma mulher que quer fazer um aborto, como o aborto ele é impopular, 80% da população é contra o aborto, ela fica sem esse direito garantido. Portanto, ele tem uma posição contra-majoritária de garantir o direito dela a fazer o aborto. E ele não precisa passar pelo Congresso. Ele decide isso lá, numa canetada. Então, dane-se se tem democracia ou se as pessoas votaram nisso. Mesma coisa para diversos outros temas que são importantes para a cultura woke. Por exemplo, o Barroso definiu lá que aquele cara que invadiu uma igreja lá no Paraná, lá em Curitiba, o vereador, ele não deveria ser caçado, ele tinha sido caçado, porque na verdade há um racismo estrutural, e ele tirou de uma tese do Silvio Almeida isso. É um racismo estrutural, então sim, tudo bem ele invadiu uma igreja, invadiu um culto no período do Covid, né? E ele ir lá, praticamente colocar as pessoas em cativeiro ali dentro pra ficar xingando senhoras de idade. Tudo bem. Aí, a divisão de poderes, né, que existe entre o legislativo, o executivo e o judiciário não existe mais, né? A cassação que foi tocada pelo legislativo contra esse vereador em Curitiba já não vale. Aí vem a canetada do senhor Barroso. Então isso é tocado pelo judiciário. Tanto que nós tivemos este absurdo agora no fim de semana, que foi o TSE criando uma lista de palavras proibidas. O que o TSE tem a ver com lista de palavras proibidas? Ah, então agora você vai falar a palavra esclarecer é racista. Então se você vou esclarecer este assunto, é racista. Agora, quando você quer esclarecer um tema, você vai escurecer. Como se eu vou tentar ler um livro à noite, né? Preciso jogar luz, porque a luz permite que eu veja. Não, isso é racismo. Os caras estão criando o dualismo entre luz e sombra, como se fosse um dualismo racista. Então, assim, a obra inteira do Santo Agostinho é racista, a Bíblia é racista, ou qualquer, vamos dizer, religião clássica, ou qualquer percepção que é natural ao ser humano entre luz e escuro, na verdade não é mais sobre isso, é sobre racismo. Inclusive quando isso é feito por negros, porque religiões que são tocadas e criadas por negros têm essa mesma oposição entre noite e dia, e eles não acham que que isso é racismo. Ai meu Deus, eu sou a noite, eu sou a escuridão. Não é, nunca foi sobre isso, os caras não sabem nem trabalhar em termos simbólicos. É absolutamente ridículo. Só que isso está vindo de um tribunal superior, e o que um ministro da Justiça pode fazer isso é criar fundamentos para a aplicação desse tipo de agenda. O material institucional que um Silvio Almeida teria à disposição é gigante para que eles possam enfiar essa agenda e aí deflagrar conflitos numa sociedade burra. A sociedade brasileira é muito menos preparada para enfrentar esses problemas do que uma sociedade como a norte-americana, que já não está pronta para isso. Esse discurso divisivo aqui num tecido social, que a gente tem lacradores de um lado e pessoas cantando o hino para um pneu do outro, só pode dar em guerra em algum momento. Veja o que o Elon Musk fala sobre esse discurso divisivo. Olha só, ele diz: o vírus da mentalidade woke ou será derrotado ou nada mais vai restar, ou nada mais importa. O que ele quer dizer, tá? O que ele quer colocar aqui? Que ou a gente destrói a cultura woke ou a cultura woke vai destruir a gente. O grande debate mundial é sobre cultura woke. E é ainda muito triste isso acontecer no Brasil, porque, por exemplo, os Estados Unidos, eles estão com a rede de esgoto deles toda pronta, né? Eles têm problemas com violência e tal, tem, mas não são problemas crônicos como o nosso. Eles não têm um analfabetismo funcional como a gente tem aqui. Eles têm problemas de imigração. Nós temos problemas, vamos dizer, estruturais básicos de uma nação africana, e ao mesmo tempo temos que lidar com uma reconstrução da nossa mentalidade advinda dessa propagação da cultura progressista, da cultura woke. Ou seja, a gente tem que fazer duas lições ao mesmo tempo. A gente tem que lidar com o problema woke, tem que lidar com os nossos problemas estruturais como país. É um horror. Isso é um pesadelo que está sendo importado. E o Elon Musk está certo. Isso precisa ser destruído. Eu poderia falar sobre os 4 anos perdidos do bolsonarismo, que são conservadores e que não fizeram absolutamente nada para combater isso. Nada foi feito. O bolsonarismo não andou. As universidades continuaram sendo esse antro bizarro de doutrinação e de ignorância, que é o que elas se transformaram. A esquerda ganhou força nesses temas.
Absolutamente nada andou, porque o Bolsonaro não tem estratégia, não tem inteligência, a equipe dele é um bando de histéricos, burros, lacradores de internet. Nada foi feito para esse enfrentamento. A bancada evangélica, que é enorme, tá muito mais preocupada, vamos falar a verdade, em ficar no orçamento secreto ou lacrar junto com o Bolsonaro para deificar o Bolsonaro, do que passar uma agenda muito clara de enfrentamento a isso. Agora a bancada evangélica vai ter que lutar de verdade, porque a esquerda vai para cima deles. E aí, como é que eles vão responder? O fato, meus amigos, é que sem inteligência, essa turma vai passar igual um trator por cima de todo mundo. Fica o nosso convite e até desafio. Bancada evangélica tem que sentar, chamar um cara como Kim lá no Congresso, que tem essa inteligência, e a gente sentar para tratar destes problemas, criar projetos de lei, e aí sim, vamos ver então quantas vezes o STF vai ter que passar em cima de projetos de lei da Câmara dos Deputados. Já que eles querem criar esse conflito, vamos atiçar esse conflito, mas não um conflito ao redor do Bolsonaro, mas sim um conflito ao redor da agenda absurda do STF. Que esse é o verdadeiro enfrentamento com o STF. Vamos criminalizar a parte dessa cultura woke? Vamos criminalizar, por exemplo, a sexualização e a tentativa de mexer na sexualidade de crianças, com esse discurso de gênero? Vamos lá, vamos colocar isso na mesa, tá? Porque a esquerda já vai colocar via Ministério da Justiça, e ela tem os tribunais superiores ao redor dela. Se o legislativo não fizer nada, a gente vai ser engolido por tudo isso. Tá legal, pessoal? Esse é o começo do governo Lula, tá? E esse é o começo da grande guerra que a gente vai enfrentar. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e abraços para todos vocês.